RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos ao nosso Recomeçar com Alma, nesta tarde de domingo, depois do almoço, 14 horas. Hoje tenho o prazer de ter aqui à minha frente Dimas Simas Lopes. Quem é Dimas Simas Lopes? Boa tarde, bem-vindo ao nosso estúdio. Antes de mais, gostaria que, e os nossos ouvintes estão à espera, que falasse um pouco sobre si, quando e onde nasceu e onde passou a sua infância. Pode dissertar sobre esta questão, se faz favor. Ora, muito obrigado e antes de mais, portanto, quero agradecer o convite para dizer alguma coisa sobre o meu tempo e sobre algumas coisas da minha vida. Da minha vida e da vida em geral. Eu nasci em 1946, nos Biscoitos, portanto já estou um velho, aqui na Ilha Terceira, onde passei a infância, que foi um tempo bom para brincar e para crescer. Na minha casa, a família era constituída por 6 pessoas, os meus pais e mais 3 irmãs, na altura ainda solteiras. Era uma casa da classe média, que se chamava na altura remediada. Portanto, o meu pai era comerciante e proprietário de vinhas e pomares e a minha mãe dona de casa doméstica. Portanto, para ter um fio de água, só para as pessoas terem uma ideia desse tempo, para ter um fio de água canalizada, não tratada, através de uma arquinha, e alguns ainda saberão o que é uma arquinha, pagava-se à Câmara da Praia da Vitória um quarto de palha de água que não dava para usufruir de casa de banho. Era um simples fio de água que servia para parar, para lavar as mãos e cozinhar. Tinha que ser fervido, evidentemente. Havia também, e estou-me agora a recordar desse tempo, havia um açougueiro que matava às sextas-feiras e vendia a carne aos sábados da res abatida com chopa. Não sei se as pessoas sabem, mas a chopa, pronto, hoje já não, os animais são felizmente tratados de outro modo, mas naquele tempo era com chopa. E as crianças, às vezes, eu lembro-me de assistir àquele ritual. Os lixos domésticos iam para a estrumeira no fundo do quintal. Não havia, portanto, recolha de lixo camarário, como hoje. E como não havia água canalizada, tratada, portanto, água potável, portanto, não havia saneamento básico com esgotos, nem leite pasteurizado, a mortalidade infantil era muito elevada por diarreias, desinterias e consequentes desidratações. Portanto, morriam muitos bebés, morriam muitos. Eram assim frequentes os enterrinhos em caixões revestidos de branco de inocentes. Os caixões, em lugar de... eram vestidos de cor branca, se era menina, às vezes um cor-de-rosa, mas normalmente era o branco. E os batizados, os meninos batizados, eram enterrados em campas de família e os não batizados iam para o limbo, que era um cemitério coletivo anónimo dos esquecidos. Portanto, nesse tempo, era um corredor grande, onde de facto aquelas crianças, os esquecidos, eram enterrados ali. As crianças frequentavam a escola primária com as chamadas sacolas de lona, era o que havia.
e grande parte ia de pé descalço e com as calças remendadas. E para comer ao almoço, naquele tempo também se chamava à hora do meio-dia o jantar, levavam fatias de pão de milho com açúcar ou um charro, e algumas levavam uma laranja, que também servia de conduto. A escrita era feita em ardósia, em pedra, e apagava-se com água ou com saliva, que nós chamávamos o cospo. Depois da quarta classe, grande parte das crianças rumava para os campos a trabalhar com os pais. E poucos seguiam os estudos, muito poucos. Alguns iam para o seminário, que era mais fácil, e não pagavam propinas, mas os estudos secundários eram raros aqueles que seguiam. Até os anos 50, em dia de foguetão de baleia à vista, eu recordo isso porque assisti, a freguesia descia ao porto. Os que podiam andar, grande parte, descia ao porto para assistir à arriada dos botos. Eles saíam a remos para a caça no alto mar. E a freguesia voltava a descer quando a gasolina, que era a lancha, que rebocava, que era a lancha de apoio aos botos, que rebocava a baleia morta e atracava com o mar tingido de vermelho da baleia morta. E viam-se os marrachos e os tubarões a morder a barriga da baleia, até cá dentro ao porto, este porto que as pessoas conhecem. Havia um telefone público, um único telefone público, na loja do António Almeida. E recordo-me também de 3 automóveis. Um automóvel que pertencia ao Dr. António Rodrigues, médico, um outro que pertencia ao Sr. Manuelinho Brum, e o terceiro ao Sr. Alfredo, o marido da Dona Berta Brum. Então os agarrafamentos eram comuns nessa altura, os agarrafamentos. Absolutamente. E havia um carro de aluguer que hoje normalmente se chama táxis, mas havia. Depois a carroça do Trigueiro, porque até aí era a carroça do Trigueiro, o Chico Trigueiro, que fazia transportes para a Angra ou para a praia, para onde fosse necessário, de ida e volta, com passageiros e com carga. Eu ainda conheci essa carroça. Não havia, portanto, trânsito automóvel, mas nas ruas e canadas andavam as pessoas nas suas labutas, muita gente. Também não haviam ginásios, portanto andavam a pé. A pé andava-se milhas e via-se gente a pé, o que não se consegue ver hoje, gente a pé. Nas freguesias não se vê gente a pé. E era gente, como se compreende, com menos barriga do que hoje. Porque andava-se... Eu estou-me a recordar, por exemplo, os homens do bairro São Pedro e da Fonte, que trabalhavam nas vinhas, desciam da Fonte até ao caminho de baixo e depois iam para as vinhas dos altares, a pé, e de volta, com enxadas ao ombro e a sacola da comida. Uhum. Os biscoitos, até ao fenómeno da imigração, a partir dos anos 60 do século passado, via de 4 atividades principais. Uma, a baleação até aos anos 50,
é que eu ainda, como criança, ainda assisti, pelo menos que me recordo, 2 arreadas. Depois havia a pesca artesanal, com cerca de 1 dúzia de barcos. Hoje temos um barco em frente ao porto e outros pequenos barcos ali à volta, mas havia, de facto, de lado a lado, o cais estava cheio de barcos. Depois a produção de fruta, de pomares, portanto, os pomares até às extremidades da freguesia, desde a fonte até na fonte, até à canada do pavão, e finalmente a produção de vinho, dos vinhos brancos e dos vinhos de cheiro. Os brancos nas vinhas do litoral, desde a Ribeira de Pampalona até ao fim da Rua Longa. Portanto, na zona litoral, quanto mais, sempre abaixo do caminho do concelho. Quanto mais perto do mar, melhor. O cheiro, as uvas de cheiro, as vinhas de uvas de cheiro, mais para o interior da freguesia e alargadas a muitas terras da freguesia dos Altares, que a certa altura foi de facto uma zona onde grande parte dos vinhos feitos nos escudos vinham ali da Ribeira de Lapa, dos Cabeços, ali à volta, mas pertencia já à freguesia dos Altares. Portanto, nessa altura, as uvas eram transportadas em balseiros, em carros de bois. Hoje, uma criança não sabe o que é um balseiro e provavelmente poucos viram carros de bois. Mas era o que havia. E eu lembro-me que no dia das vindimas, para mim, como criança, era uma festa, porque eu pedia ao meu pai e ao João Vassoura para ir no eixo do carro a conduzir com a agulhada os bois. Quando, na ida, na volta não, porque com o carro carregado ninguém me deixava mexer. Exatamente. Como é natural. Há, portanto, um prolongamento, quanto a mim, há um prolongamento do século XIX até ao final dos anos 50, em que predomina o trabalho do corpo dos humanos e dos outros animais. Portanto, há esse prolongamento. Costumo dizer que a minha geração viveu um pouco de 3 séculos. O século XIX do trabalho do corpo, o século XX do saneamento básico, finalmente, da eletricidade, do Pirex, da Coca-Cola, da minissaia, do rock and roll e do plástico. E finalmente este que nós estamos agora a viver, o século XXI, da internet, da inteligência artificial, dos robôs, até da carne de vaca artificial, da construção de casas em 3D e dos olhos encavados, mas bem encavados, em telemóveis. Portanto, eu consegui, a minha geração conseguiu viver estes 3 séculos, um pouco destes 3 séculos, porque um século nunca é puro, entra no outro, e portanto, até os anos 50, aqui nos Açores, isto tem um aspecto ainda de que vinha de trás, o século XIX. Sim, senhor. Eu estava aqui a beber as suas palavras e já estava a entrar num estado de ebriedade e quase que me esquecia das questões que tenho ainda para lhe fazer. Tão rica que foi essa descrição que agora enumerou. A questão que tinha para fazer agora, o que é que o levou a escolher medicina e se esta foi a sua primeira opção? Ora bem,
eu aí tenho que responder que o curso de Medicina não foi a minha primeira escolha. Na altura, dispensado do exame de admissão à universidade, a primeira opção foi o curso de Química na Faculdade de Ciências de Lisboa, com ida daqui em 1967. Mas a vida é feita de variadas opções, como se sabe, e tão variados caminhos. Eu aspirava, sem saber concretizar, a uma formação mais alargada que pudesse abranger tanto as humanidades como as ciências, porque achava que se completavam e completam-se. O que isto era de facto uma utopia, mas foi isto que fez os homens do Renascimento, que lutaram por saber, por ir buscar e por unir, de facto, as humanidades e as ciências. Porque elas completam-se. Claro. E elas fazem... Elas completam-se porque a cultura é feita delas. Entretanto, fui incorporado no serviço militar em Mafra, em 1970. E de 1971 a 73 fui enviado para a Guiné-Bissau, um teatro de guerra colonial geral, em pé de guerra, como as pessoas sabem. Portanto, toda a colónia estava em pé de guerra. Na última fase em que eu estive lá, o general Spínola pediu para guardar o palácio tropa que cheirasse a chumbo e mandou rodear a cidade de arame farpado. Isso não servia de nada, como se viu. Okay. O jornal, a gente chamava o jornal Spínola, o jornal Caco Baldé, que é um termo da Guiné. Ele tinha a ideia de que se podia conseguir, mas depois viu-se o que é que aconteceu. Em setembro de 73, em Medina de Boé foi proclamada a independência da Guiné-Bissau. Portanto, meses largos antes do nosso 25 de Abril. Aí, na Guiné, em Bissau, fui internado no Hospital Militar de Bissau para uma intervenção cirúrgica de longo internamento. Não uma intervenção cirúrgica de guerra, mas uma intervenção que requereu um internamento longo. E costumo dizer que há males que vêm por bem, e o bem foi de ter tempo para parar, para refletir o que é que seria o futuro depois da tropa. O que é que seria o meu futuro? E tive, porque a tropa roubou-me em estudos cerca de 5 anos, tudo englobado. E tive a sorte de encontrar, nesse internamento, de encontrar médicos e enfermeiros de grande dedicação e qualidade humana, que hoje fazem parte da história da medicina portuguesa. Não os vou nomear todos, porque posso esquecer, mas conheci-os e depois conheci-os mais tarde, até como colega. Portanto, era gente de grande dedicação e de uma qualidade humana e técnica à prova, que não tenho dúvidas, me estimularam a ingressar na Faculdade de Medicina, que foi na Faculdade de Medicina de Coimbra. Portanto, eu posso dizer que às vezes é preciso errar e cair para acertar e levantar. Isso acontece. É o que às vezes digo aos outros. Isso é importante. Nunca esquecer isso.
Naquele tempo no qual esteve a estudar, aqui longe aqui da terceira, o vir aqui à terra, passar férias, como é que costuma dizer, julgo que seria, e era muito complicado. Como é que aproveitava assim os tempos livres, estes tempos livres universitários? Bom, nesse tempo vinha-se à terra para passar férias uma vez por ano. Hoje, como se sabe, os alunos universitários e outros que são privilegiados vêm não sei quantas vezes, e ainda bem, há essa possibilidade. Mas no meu tempo vinha-se uma vez por ano nas férias chamadas férias grandes. Até princípios dos anos 70 as viagens faziam-se por via marítima em cerca de 5 a 6 dias. Portanto, quem saísse aqui de Angra, havia uma paragem em São Miguel, outra paragem no Funchal, e depois então é que seguia para Lisboa. Portanto, eram cerca de 5 dias de viagem. Nas restantes férias, eu pessoalmente aproveitava para conhecer Lisboa, porque a cidade tinha muito para oferecer. Quem saiu de Angra naquela altura e chega a Lisboa, de facto, há uma grande diferença. Os limites são outros. Como já fora com vários livros, com muitos livros, bom, não os vou nomear, livros lidos à luz de candeeiros de petróleo, até se acabar o morrão. Às vezes a minha mãe dizia: olha, ainda estás acordado esta hora. Era uma coisa. Portanto, portanto, eu sentia a necessidade de conhecer um mundo mais largo. Já ia com essa necessidade. E, portanto, participei em comícios da oposição democrática, naquele tempo antifascista. Estamos a recordar que estamos no Estado Novo. Salazar ainda não tinha caído da cadeira, e, portanto, lutava-se, na altura, quando havia as candidaturas para eleições, havia uma espécie de... haviam comícios, e à saída dos comícios era esperado a correria da polícia atrás das pessoas que tinham participado. Eu lembro-me de ter participado num comício em que veio a Portugal, nessa altura estava o Mário Soares, o Salgado Zenha, essa gente. Depois frequentei o teatro, que aqui não conseguia ver, e assisti, por exemplo, ao nascimento de uma excelente companhia, a Cornucópia, do Luís Miguel Sintra e de Jorge Silva Melo. Começaram ali na Avenida Almirante Reis e depois passaram para o Teatro do Bairro Alto. Foi uma companhia que trouxe, de facto, o avant-garde do teatro a Portugal. Frequentei também a Casa da Comédia, que entretanto fechou, e frequentava, sempre que podia, o Teatro Tivoli, porque os concertos da Orquestra Sinfónica da Rádio Nacional realizavam-se no Teatro Tivoli. Geralmente, eu lembro perfeitamente nessa altura, quem era o maestro Silva Pereira. Hoje há um prémio com o nome dele, e foi um senhor que dirigiu muito bem nessa altura, e outros maestros.
E a primeira ópera que assisti, o meu batismo, foi a Traviata de Verdi, com Alfredo Krauss e a Fiorenza Cossotto, no Coliseu dos Recreios. Naquele tempo, pronto, a ópera realizava-se no Teatro Nacional de São Carlos, mas depois havia um acordo do Coliseu dos Recreios com o Teatro Nacional de São Carlos e a orquestra e os artistas faziam novas restas no Coliseu dos Recreios. Era, digamos que, uma ópera, não se pode dizer que era uma ópera para pobres, mas era para gente que não podia frequentar o Teatro Nacional de São Carlos. Mas a categoria da execução, da expressão, da interpretação, da orquestra e dos cantores era a mesma. Aliás, os cantores muitas vezes diziam que porque ali havia outro sangue e gente muito entendida que não podia frequentar o São Carlos, mas frequentava, enchia-se o Coliseu dos Recreios. Isso foi marcante para mim, essa primeira ópera, porque de facto, Fiorenza Cossotto e Alfredo Krauss, e a orquestra também estava muito bem nessa altura, foi interessante. Depois também lembro-me das visitas à Gulbenkian, daquelas expressões de arte e de música, e do programa à carte da Dona Madalena Perdigão, que de facto deu um sangue novo à Gulbenkian, que nessa altura era também um pouco desconhecida, estava tudo a começar. E eu costumo dizer que a Gulbenkian foi o nosso, e ainda hoje é, o nosso primeiro Ministério da Cultura em Portugal. Porque, de facto, havia um background do Sr. Carlos Gulbenkian que podia trazer a Portugal o melhor que havia pelo mundo. E, portanto, o Museu Gulbenkian é um dos melhores museus do mundo. Ele era um grande colecionador e lá está. Era um homem muito rico, era o chamado 5% dos petróleos. Ele era arménio. Mas lembrava-se que os outros também, que o povo gostaria de usufruir da arte, e trouxe para Portugal. Foi uma bênção para Portugal a Gulbenkian, e ainda hoje é. Muito bem. Assisti também no Coliseu dos Recreios ao ciclo das grandes orquestras mundiais, a nata das orquestras a nível mundial, também promovido pela Fundação Gulbenkian. Só a Fundação Gulbenkian conseguia fazer um programa desses. Lembro-me dos restos das tertúlias no Paládio e até em outros cafés, no Monte Carlo. No Paládio eu participava, era aberto a gente mais nova e nós participávamos. Havia gente aqui dos Açores, do continente, depois fez-se amizades. Uns eram poetas, uns estavam em filosofia, outros traziam filosofia, ciência, era um amálgama. E quando se falava em política, claro, falava-se em boca pequena. No Paládio, nos restauradores. Os museus de Lisboa, que grande parte eu não conhecia, e também não os conheci todos na altura, mas percorri alguns. Eu frequentava muito o cinema, estou-me a lembrar da Cinemateca Portuguesa, que é uma das melhores cinematecas do mundo. E foi um outro privilégio que eu tive. Lembro-me dos músicos da geração do Zeca Afonso, e estou-me a lembrar de um concerto que ele fez de baladas no Instituto Superior Técnico,
e no fim tivemos que sair todos a correr pela Alameda Dom Afonso Henriques, porque a polícia não gostava muito dos temas do Zeca Afonso. Mas participei nas manifestações de rua. Lembro-me, era no 1º de maio, era frequente ir ao Recio e também acabava. Estávamos ali. Anunciava-se que havia uma reunião, uma manifestação no Recio, pacífica, e quando se agrupavam um número maior de pessoas, saía por detrás do Teatro Nacional de Dona Maria II, havia a sede da polícia da PSP, saía com as Mausers a sacudir, e sacudia toda a gente, grávidas, velhos, crianças, tudo. Portanto, foi uma cultura. Eu precisava de uma cultura do mundo. Eu lembro-me da vivência em Lisboa, do Maio 68 de Paris. O Maio 68 de Paris mexeu com o nosso país e mexeu com o mundo inteiro. É preciso que se note, o mundo inteiro. E até teve repercussões depois, em 69, nos movimentos de Coimbra. E, portanto, foi um sacudir, foi uma inovação, foi trazer algo novo contra a guerra do Vietnã, contra o status quo. Portanto, era uma cultura do mundo. E eu costumo dizer que um estudante universitário é um privilegiado, e ainda hoje é um privilegiado. E não pode voltar como saiu. Não pode voltar como foi. Eu acho que deve trazer mais alguma coisa na bagagem. Aliás, sempre disse isso aos mais novos, porque a universidade, como o próprio nome indica, é o estudo do universo. O universo, na Ilha Terceira é um universo. Lisboa é um universo e há vários universos e a gente tem que os conhecer e, portanto, isso é importante, trazer algo de novo. Sim, senhor. Bom, aqui ainda continuando neste aspecto que referiu, na arte que assistiu, mas agora em relação à arte, quando é que ela entra na sua vida de uma forma, digamos, ostensiva? Quando é que entra esta paixão que nutre pela pintura e pela escrita? Fale-nos um pouco sobre isso, faz favor. Bom, a arte, estou a pensar, tenho praticado mais é a pintura e a escrita, e depois mais tarde é a escultura. É importante para entrar, estou a falar por mim, para entrar na arte, é importante uma ensaboadela do mundo, primeiro. Uma boa ensaboadela do mundo e muita curiosidade para tentar crescer e aprender mais. Portanto, tanto a pintura como a escrita aparecem mais tarde. Porque aparecem numa altura em que eu, como médico, exercia, e a certa altura, uma espécie de complemento. Mas estava primeiro, evidentemente, a minha profissão. E o exercício da medicina enchia-me com uma humanidade, com a ciência adquirida na faculdade, requerendo sempre atualização nos cursos, como se sabe, os médicos e toda a gente
ligada à saúde e, bom, deve estar em permanente atualização. Portanto, nos cursos, nos simpósios, nos congressos e nos trabalhos apresentados. Porque nós tínhamos, para percorrer e para subir na carreira, tínhamos que apresentar trabalhos e tínhamos que apresentar, de facto, o trabalho da nossa vida. A medicina como ciência, como arte, no contato com o ser doente, no fim, como uma humanidade. Às vezes, uma compaixão, no fim, uma compaixão pelo nosso doente. É quem não temos mais nada para oferecer no seu fim. Nós damos tudo o que temos, o que sabemos de ciência, porque a medicina é ciência, é também arte, e é isso tudo. E no fim, só nos resta um sentimento com o doente no seu fim, que é o sentimento da compaixão. A nível mundial, existe uma sociedade mundial de escritores e artistas médicos, cuja delegação em Portugal se chama SOPEAM, Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos, a que eu tenho o gosto de pertencer. Portanto, a arte como escola de sensibilidade, de abertura ao humano doente, à natureza e também às coisas simples. Portanto, não é por acaso que em todo o mundo muitos médicos se dedicam às artes e à escrita. Em Portugal são bastos os exemplos. Evidentemente não os vou dizer todos, mas estou-me a lembrar de Abel Salazar, que foi professor de medicina no Porto, do médico Fernando Namora, do médico Miguel Torga, e destes atuais, António Lobão Tumos e por aí fora. Portanto, há como que, a certa altura, como que quase uma necessidade do médico se prender também às artes, como uma ajuda. Concretamente, o meu exercício da pintura é desencadeado com um encontro aqui em Angra com o pintor Henrique Valero, e que vivia nessa altura aqui. E depois acabou por voltar para Madrid, onde faleceu há 2 ou 3 anos. Era um grande senhor. E eu tive muito gosto de o conhecer como ser humano e como um grande pintor que era. Aí com ele aprendi os rudimentos e o conhecimento dos materiais. Os rudimentos da pintura, porque não se ensina a pintar. Aprendi os rudimentos e principalmente o conhecimento dos materiais da pintura, que isso é fundamental. Saber preparar uma tela, uma superfície, porque a pintura é feita numa superfície em 2 dimensões, normalmente. Mas qualquer superfície serve para receber a pintura. A pintura, portanto, não brigava com o meu trabalho de médico. Várias vezes perguntaram, então, mas como é que o senhor consegue conciliar a medicina com a pintura? E eu dizia, dava-me sempre... nunca houve um divórcio. Portanto, dava-me uma outra sensibilidade até para estar ao lado dos meus doentes. Não é que seja preciso pintar para ter essa sensibilidade. Mas, concretamente, eu posso dizer isso,
digamos que quase que uma outra abertura para estar com o meu semelhante doente. A experiência da escultura e da arte pública veio um pouco depois, com 7 peças erguidas, 3 no continente, uma peça no Alentejo, e 2 na cidade de Coimbra e 4 aqui na Ilha Terceira. Portanto, peças de arte pública. A escrita só apareceu depois, bastante mais tarde. Só apareceu depois da minha apresentação, depois da apresentação de médico do Serviço Nacional de Saúde do velho Hospital de Angra. Eu quando fui apresentado, ainda fui apresentado através do hospital, do velho Hospital de Angra. A escrita também se deu bem com a minha profissão de médico e tenho 4 livros publicados: Sonata para um Viajante, Porto do Mistério Norte, O Rapto, Um Homem de Contradições, e posso dizer que para os escrever tive que refletir muito sobre toda a minha vida e as muitas vidas que passaram pela minha. Eu também tive o privilégio de passarem muitas vidas claro, o meu semelhante doente, mas dos doentes eu procurava, sempre possível, fazer com ele alguma aproximação para além do ato médico. Portanto, muitas vidas passaram pela minha, e como profissional e como cidadão, portanto, tive que investigar muito e também ler muito, porque para escrever tem que se ter a tal ensaboadela do mundo. Portanto, tudo o que nós aprendemos em estar no mundo e na relação com os semelhantes vale a pena. Isto é o que eu posso dizer, com a idade que tenho, vale a pena. E o que vale mais a pena, Pedro, é a amizade, é o sentimento maior que temos. Não temos sentimento acima da amizade. Concordo plenamente. E na arte, ela indica qual é o caminho ao artista. O preconceito é suplantado pelo que a arte pede ao artista. Se o artista for com um determinado preconceito pintar, por exemplo, uma tela, a certa altura, a mancha que ele percorre, ela pede outra mancha que não aquela que ele tinha preconcebido. Isso é importante dizer isso, porque uma vez eu tive o privilégio de conhecer grandes mestres da pintura portuguesa, e um deles, o mestre Júlio Pomar, disse-me várias vezes, as vezes que estive com ele. Depois até nós escrevíamos uma vez por ano, mas eu não. Ele tinha muito a sua vida, eu não o queria incomodar. Ele dizia-me: o que manda no pintor é a pintura. O que manda no pintor é a pintura. Bom, ou seja, Lima Simas Lopes, médico, pintor, escritor, escultor, com toda esta vasta experiência de conhecimentos, de atividades, ainda, pelos vistos, tudo isto que aqui referiu ainda não preenchem. Ou seja, ainda se foi dedicar e dedica-se à vinha e ao vinho. Quando é que isto surgiu? Como e quando? Este amor ao vinho e à vinha.
Ó Pedro, isto é engraçado o que eu vou dizer, mas eu vou dizer que a vinha e o vinho surgiram quando eu nasci. A verdade é essa. Na casa onde eu nasci, na cave, já existia uma adega. Antes de tudo, uma adega de grossas paredes de cantaria do princípio do século XIX. Que ainda existe. Portanto, no meu tempo, isso é importante referir isso, no meu tempo nascia-se em casa, com o auxílio de parteiras feitas de experiência. E os bebés deviam provar, provavelmente, deviam provar, e provavam, algum gosto de vinho verdelho, de escolha, porque as mães puérperas tomavam em pequenos cálices, como tónico, como fortificante, pós-parto, para amamentar os filhos. Iam comprar, eu lembro de irem comprar à mercearia do meu pai, um bom vinho branco, porque ela estava muito fraquinha e a parturiente, a puérpera, e então era um fortificante, e a verdade é que eu não me recordo do Dr. António Rodrigues, que era um médico da altura nos biscoitos, proibir esse fortificante. É claro que depois, evidentemente, depois passava para o leite materno, não é? E daí o bebé provar. Portanto, desde sempre assisti às vindimas, e estou-me a lembrar que na altura de engarrafar, à socapa, como miúdo, às escondidas, provava o vinho da Tinota das Rolhas. E se abusava, o menino ficava meio tontinho. Pois, já também era assim. Tinha que ser. A curiosidade era maior. Portanto, estás a ver, é desde o nascimento que estou ligado à vinha e ao vinho. Nas férias grandes, a partir da terceira classe, portanto, na instrução primária, eu até gostava de ser chamado pelo meu pai. Passei a gostar. Depois, ao princípio era cedo demais para ir para a vinha branca, que era uma das nossas vinhas, Vejalmelos, que é uma coisa que hoje ninguém sabe, ninguém faz isso. Belo trabalho. E Vejalmelos de manhã cedo, até às chamadas Trindades. Às Trindades era por volta das 5 e tal da tarde, quando tocava o sino. Nessa altura ainda só de uma igreja, da Igreja Velha. E quase todas as vinhas, isso é importante, o que não acontece hoje, quase todas as vinhas, ali à volta, tinham crianças a vigiar melos. E a gente trocava acenos, trocava cumprimentos, com o toque de matracas. Um determinado toque queria dizer qualquer coisa. E na hora do almoço descíamos por um carreiro de cabras, coisa é uma estrada, até ao canto do Feno. E daí até ao banho na Calheta era um salto. Ora bem, no canto do Feno, normalmente a gente parava, porque é ali no alto, em frente ao Porto, fazia-se ali uma paragem para ver aquela vista. Eu estou-me a lembrar disso. E depois, mais tarde, soube que era uma marca de pesca. E daí eu ter proposto
erguer aquela peça que está lá, de homenagem aos homens do mar e da terra, precisamente naquele sítio. E a verdade é que ainda há pouco tempo, é claro que hoje em dia os pescadores já seguiam pelo GPS, mas antigamente seguiam-se pela triangulação, pelas marcas, que hoje em dia provavelmente um pescador novo já desconhece. Mas aqui há pouco tempo falei com o meu amigo António Cordeiro, tem o apelido de António Cabasso, com quem muito aprendi para escrever o Porto do Mistério do Norte, e ele dizia-me que ainda hoje, mesmo de noite, porque aquela peça é iluminada, serve, Orientação? É uma orientação, é uma marca de pesca. E, portanto, eu também, quando propus que a minha peça ficasse ali, eu disse o porquê. Porque, de facto, conhecia bem o sítio e porque era um sítio útil aos pescadores de pesca artesanal. Portanto, aprendi assim a ver os homens a trabalhar nas vinhas, a tratar das vinhas. E o que é importante, eu posso não saber executar algumas coisas, mas sei o segmento de tudo o que se deve fazer na vinha, porque aprendi com eles, aprendi com a experiência e gostava imenso de estar com eles. Eu lembro-me de uma vez estar na vinha e agora vem novamente a avaliação, e estar na vinha, nesta vinha que nós chamamos a vinha branca, e de repente o Serafim Baleeiro começa a correr, pega na saca da comida e corre, corta mato para o Porto. E eu perguntei, eu como criança não percebi, e não me lembro de ter ouvido o foguetão da baleia à vista, e perguntei ao Manuel de Sousa, que era o nosso feitor, o Manuel da Amélia, o Manuel de Sousa, que quero que fique aqui recordado, que foi um grande amigo nosso, era afilhado do meu pai, era o nosso feitor, nós tratávamos como uma pessoa de família. O Manuel de Sousa disse-me: olha, tu não ouviste o foguetão da baleia? E eu encolhi os ombros e coisa. E então é que percebi que grande parte dos baleeiros eram homens de terra, não eram pescadores normais, eram homens das vinhas, dos mares, nas ilhas todas. Alguns eram barbeiros, por exemplo, nas Lares de Pico, há um que era muito conhecido, barbeiro, e sapateiros, eram homens aventureiros, que a certa altura não eram de ir à pesca normal, eram caçadores de baleia. E portanto, ao falar de vinhas, eu recordo sempre, quando levo as pessoas àquele terreão daquela vinha, recordo sempre este caso do Serafim Baleeiro, de correr a corta-mato e eu, como criança, ficar embasbacado a ver aquela cena. Portanto, aprendi muito com os homens. A gente aprende, uma criança aprende muito com os mais velhos. Aprendi com gente que, pronto, alguns não sabiam ler, mas tinham um saber próprio da vida, um saber profundo de coisas, depois contavam coisas que tinham ouvido do pai e do avô, e a gente aprendia, porque nós aprendemos todos uns com os outros, e essa gente sabia muita coisa. Lembrar do Carloto, do Manuel de Sousa, do Serafim Baleeiro, dessa gente toda. Portanto, aprendi
a ver tratar das vinhas, a desbastar os netos que à volta das cepas, que tem que se desbastar, a desfolhar de baixo para cima e a erguer a vinha com aquele suporte que se chama o tinchão, a erguer a vinha para amadurecer bem as uvas. Havia mais abundância de mão de obra e experiência de boas colheitas e vinhos de qualidade. Agora é preciso dizer, porque de facto havia grandes vinhos nessa altura, porque havia muita mão de obra abundante. Agora tem que se dizer que um homem de trabalho naquela altura ganhava 20 escudos por dia. O que se eu disser 20 escudos por dia são 10 cêntimos, é uma criança, ele fica a olhar para mim. É claro que isto tudo é relativo, porque 20 escudos naquela altura também tem a ver com a inflação e por aí fora, mas era uma vida muito dura. E as casas, muitas das casas dos trabalhadores eram feitas em pedra, revestidas por dentro e por fora continuavam de pedra, à vista. Não havia dinheiro para as revestir. Nessa altura faziam-se vinhos de qualidade. Hoje as adegas são melhores apetrechadas, altamente apetrechadas, mas as uvas que lá entram são de muito pior qualidade. É preciso que isso se diga. Antigamente havia adegas de pobres, algumas ainda de chão de terreiro, mas o que entravam era uvas de grande qualidade, porque havia experiência, mão de obra abundante e trabalhava-se bem a vinha. Hoje em dia as adegas são ótimas, mas o que entra é de pior qualidade. O que faz um bom vinho é o que vem da terra, saudável, com maturação completa e muito trabalho durante o ano. A vinha é um jardim, como um pomar é um jardim. Os franceses chamam le jardin a um pomar. Um pomar, uma vinha, são tratados como um jardim. E a verdade é que hoje não se consegue fazer isso. Há uma escassez de mão de obra e o que se está a produzir para o bom aproveitamento das adegas é de muito pior qualidade. Isso tem que ser dito, mas eu não posso deixar de o dizer. Muito bem. Perante toda esta conversa que nós temos aqui, e caros amigos e ouvintes, sem nos apercebermos, passou uma hora e passou com uma rapidez incrível. E eu, perante toda esta experiência, eu confesso que me reduz a minha insignificância perante todo este saber, toda esta experiência. E há aqui uma questão muito relevante que se falou aqui. O homem, o médico, o pintor, o escultor, o viticultor, que teve uma vida tão rica que não houve vazio na existência deste homem que eu tenho aqui à minha frente. E ele falou de uma questão muito importante, que é, aliás, várias coisas importantes, que é aprendermos com os mais velhos. É a questão da amizade, que está tão virtualizada, como ele bem disse. A juventude está presa ao telemóvel, está a viver uma vida completamente vazia comparado com esta vida tão rica que aqui agora foi exposta, que foi uma enciclopédia, é como o meu convidado disse, é um universo de conhecimentos. E perante tudo isto não cabem ideias negativas, depressivas, porque o tempo é tão bem preenchido que o cérebro passa por uma neuroplasticidade tal que a pessoa, embora envelheça, aparentemente na nossa mente a juventude permanece, e permanece neste homem que está aqui à minha frente, que nos deixa aqui um grande legado, uma grande lição de vida,
que já começou há 78 aninhos atrás, salvo erro, se não me engano, 78, se não me engano, nas minhas contas. Portanto, é uma vida extremamente rica e que nós possamos olhar para este homem e para tantos outros como ele e fazer deles um exemplo. Porque há tanta coisa na vida, o tempo está tão mal aproveitado, há tanta doença mental, tanto distúrbio, porque se calhar, e eu não sou médico, mas é a minha hipótese, a hipótese que eu coloco aqui, será que nós não estamos a aproveitar bem o tempo? Acho que sim. Nós estamos a deixar o tempo passar, estamos só à espera do fim de semana, da farra, como se segunda a sexta-feira o trabalho fosse enfadonho, é só uma coisa para ganhar dinheiro e tal, e estamos a passar por uma vida sem darmos valor à mesma, que é a maior bênção de todas, que é a vida. Portanto, caros amigos e ouvintes, aqui com o Dimas Simas Lopes, que aprendamos a valorizar o tempo, a valorizar o aqui e o agora. Hoje, por exemplo, domingo, depois desta conversa, que tal se a vida proporcionar, que tal dar um passeio, que tal ler um bom livro, que tal desligar um pouco o televisor, os telemóveis e conversarmos uns com os outros como se fazia antigamente, que é isso que está a faltar diálogo. Hoje a realidade tornou-se virtualidade. Estamos a viver uma ilusão. Convém voltarmos à terra, convém voltarmos um pouco à experiência dos nossos antepassados. As terras foram abandonadas. Estamos a viver no concreto, estamos a viver na tecnologia, mas imaginem só, mais uma ideia, que haja um evento de teor eletromagnético, ficamos sem satélites, ficamos sem eletricidade e ficamos sem o nosso amigo virtual. Vamos falar com quem? É um convite, se calhar, para voltarmos para a família, para voltarmos para o diálogo, para voltarmos para os amigos, para voltarmos aos nossos serões e por aí fora. Aqui, para terminar, e já estamos quase a esgotar o nosso tempo, só saber se Dimas Simas Lopes tem mais alguma palavra que queira deixar aqui ao nosso público, aos nossos ouvintes aqui do Rádio Clube de Angra e mais concretamente do programa Recomeçar com Alma. A antena é sua. O que eu tenho é agradecer o convite que me foi feito aqui pelo Rádio Clube de Angra através do Pedro César Silva. Agradecer a possibilidade de dizer algumas coisas sobre a minha vida, mas de facto o que eu acho cada vez mais importante é a gente procurar os amigos, falar com eles, ir às nossas raízes e continuar a ler. Há muito livro por ler. Claro que a gente nunca não os consegue abranger todos, mas há muito boa literatura penso que estamos a perder tempo às vezes com um espetáculo, com muito espetáculo. O mundo hoje é um mundo de espetáculo. É um mundo de imagens, mas precisa outra abstração. E a abstração vai-se buscar com a audição até da música, com a leitura e com a discussão e o diálogo entre amigos. A amizade é como eu disse e acabo, é o grande sentimento da humanidade. Esse sentimento é o sentimento de que provavelmente se houvesse mais amizade e mais diálogo não havia tantas quesilhas e tantas guerras. Obrigado. Sr. Dr. Dimas Simas Lopes, muito obrigado por esta sua lição de vida.
Só nos faltam aqui os copos, acabamos por falar em vinho e vinhos, fazíamos aqui um brinde à vida, um brinde à amizade. Caros amigos ouvintes, foi um prazer mais uma vez estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo domingo para mais um Recomeçar com Alma, com outro convidado aqui nos nossos estúdios. Um bem-aja a todos. RCA Recomeçar com Alma, um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva, aos domingos às 14 horas.